Vamos profetizar? Shalom. Diga graça, paz, saúde e prosperidade. Amém. Gosto sempre de dizer, né? Saímos agora de um momento onde obedecemos o Senhor naquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, mas prosperidade não tem a ver somente com aquilo que é financeiro na nossa vida. Prosperidade é ir bem em todas as áreas da nossa vida, na sua família, no seu casamento, na vida com os seus filhos, no seu trabalho, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, que o Senhor possa nos prosperar naquilo que nós precisamos, em nome de Jesus, amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, acompanhasse no livro de Marcos, capítulo 2, todas as crianças podem subir, todas as crianças podem subir, com a tia Aline ali, com a Adriele. Marcos capítulo 2, versículo 1. Eu quero falar um pouquinho nessa manhã de atitude e disposição, amém? Eu acho que eu vou acompanhar por ali, porque às vezes a versão não bate. Quantos acharam? Diga amém. Quantos estão acompanhando? Diga amém. Quantos estão ouvindo? Diga amém. Bênção, gostei desse amém. Porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu creio que quando já lemos a palavra por si só, que é a própria voz de Deus, ela fala conosco, ela nos ativa. E saímos nesse domingo de manhã da nossa casa para poder cultuar o Senhor, para poder louvar o Senhor e para ser alimentado pela sua palavra. E não vai ser diferente, porque o próprio Deus nesta manhã está nos aguardando. O próprio Cristo que habita em nós nos trouxe em alegria para poder cultuar ao Senhor. E a palavra diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Até aqui, amém? Só até aqui. Depois, se você quisesse ler até o versículo 12. Mas nessa manhã, o que eu preciso trazer da parte de Deus, que Ele tem colocado no meu coração, já dá para nós desenvolvermos e ganharmos tempo. Aí onde você está, feche seus olhos. Vamos fazer mais uma oração nessa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, te louvamos, te damos graças, Senhor, pelo privilégio, Senhor, pelo fôlego de vida, pela oportunidade que o Senhor, ó Deus, nos permite nesta manhã, de estarmos na Tua casa de oração, de poder ouvir a Tua voz, Senhor, por intermédio da palavra. Senhor, demos liberdade ao Espírito que habita em nós, Senhor. Ó Senhor, queremos declarar nessa manhã os nossos ouvidos, os nossos sentimentos, os nossos lábios, as nossas emoções, cativo a Cristo, Senhor, que de maneira, Senhor, que todos eles estejam voltados, ó Deus, para Ti, que a nossa atenção, Senhor, nessa manhã, esteja voltado, Senhor, para os céus. Senhor, de igual forma, oramos e Te pedimos, ó Pai, libera sobre nós a Tua bênção, Senhor, fala conosco, responde, Senhor, as nossas necessidades, Senhor, nos destrava, Senhor, aonde precisamos ser destravados, ó Pai, Senhor, que nós possamos vencer nessa manhã, Pai, aquilo que tem sido maior do que nós, ó Pai, Senhor, mas sabemos que o Senhor é conosco, e o Senhor é grande, Senhor, então tudo aquilo que nos impede, Senhor, nessa manhã, cairá por terra, Senhor, e nós avançaremos, nós cresceremos para a honra e glória, Senhor, do Senhor Jesus Cristo. Toma-nos, ó Pai, nessa manhã, enche-nos, ó Pai,
que a Tua presença, Senhor, possa ser permeável, que a Tua presença possa ser palpável, Senhor. Pai, que algo diferente nessa manhã possa acontecer em nós, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, nessa manhã e Te glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Oh, glória! Aleluia! Irmãos, eu não sei você, mas que alegria poder estar na casa do Senhor nesse domingo de manhã, podendo adorar o Senhor, podendo ouvir a Sua palavra, e muito mais do que isso, me sentindo privilegiado de poder ser o porta-voz do Senhor nessa manhã. Amém? Essa palavra eu coloquei como título: atitude e disposição. Existem coisas na nossa vida, muitas vezes, que elas ficam travadas, porque falta em nós uma atitude, falta em nós uma disposição. Se hoje estamos aqui, é porque um dia nos foi feito o convite para entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, e naquele momento, nós tivemos que tomar uma decisão, e seguido dessa decisão, uma atitude. Porque disseram assim: olha, aonde você está, levanta a sua mão, sai da onde você está e vem aqui na frente, que nós vamos orar por você. E isso marcou, isso mudou o curso, o cenário da nossa vida. Ele determinou o antes e o depois, um antes sem Cristo e um depois com Cristo. E estar com Cristo é muito bem, é muito melhor do que não ter Cristo, avaliando pela nossa própria vida, o que nós éramos, o que nós fazíamos, de que forma nós andávamos, aonde chegamos, o que conquistamos. Mas quando Cristo entra na história, tudo muda. Muda a vida profissional, muda a vida espiritual, porque as escamas começam a cair dos olhos, e nós começamos a valorizar aquilo que Deus tem para nós, quem Ele é, e aquilo que Ele fez por nós. E nós precisamos ser gratos a Ele a cada dia, por esse amor incondicional, aquele que olhou para nós, não olhando os nossos pecados, mesmo antes, já tendo pago por eles, mas nos fazendo entender e reconhecer que por intermédio dele, hoje eu sou livre, hoje eu sou salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que você é livre nesta manhã, que nada te aprisiona, o financeiro não te aprisiona, os levantes não se aprisionam, as palavras contrárias liberadas sobre a sua vida não têm poder, porque elas caem por terra, porque existe um Deus, existe um Cristo que tem cuidado de você. Essa palavra diz que Jesus entrou pela segunda vez na cidade de Cafarnaum, e ao entrar naquela cidade, Jesus, tudo que ele faz com um propósito. Ele sabe o porquê, aonde ele entrava e sabia o que ali ele teria que fazer. E essa segunda vez que ele entra em Cafarnaum, ele diz que ele estava a ministrar numa casa. E essa é uma palavra que nós utilizamos muito há algum tempo dentro das células. E eu fico imaginando essa casa que Jesus entrou, como se ele estivesse ministrando dentro de uma célula. E diz que aquela casa estava tão cheia que as pessoas fechavam a porta. É lógico que muitas vezes nesse grupo de pessoas, existe pessoas que estão ali porque reconhecem quem é aquele a qual ministra a palavra. Mas também existe aqueles que estão lá como espectadores, ou que estão atrás daquilo que aquele ou aquela pode fazer. E nesse episódio, sabiam que Jesus era aquele que operava milagre, que era aquele que curava, que quando ele falava, ardia no seu coração. E ali, aquele povo estava, mas a palavra começa a dizer acerca de um paralítico, alguém que não conseguia se movimentar, mas que creio eu, que existia uma fé muito grande. E esse era alguém que reconhecia quem era Jesus, sem mesmo poder estar diante dele. E não só ele, existiam 4 amigos, diz a palavra. E quando eu olho para essa palavra amigo e olho para os nossos dias, e muitas vezes é tão difícil nós confiarmos em pessoas, é muito difícil nós dizermos que temos amigos de verdade. Alguns, quando vão falar de amigo, na verdade falam: eu tenho colega, eu não tenho amigo. Porque na verdade, em algum momento da sua vida, eles viveram uma frustração,
foram enganados, foram traídos. Isso trouxe trauma, isso machucou, isso fez com que a pessoa não confiasse mais em ninguém. E na verdade o inimigo, ele atua nisso, para poder nos paralisar, para poder não confiar. Mas nessa manhã eu quero dizer para você que Deus quer ativar algo em você. Quer ativar algo em você, que você era alguém como esses 4 homens que buscavam pessoas para colocar diante da presença do Senhor Jesus. Você era alguém que se motivava, você é alguém que queria ministrar a palavra, você é alguém que falava do amor de Deus, você é alguém que falava acerca daquilo que Deus tinha feito na sua vida. Mas as frustrações vieram, as canseiras vieram, uma série de circunstâncias ao redor te cercaram. Algumas coisas que você acreditava, deixou de acreditar. Algumas pessoas que você confiava, você deixou de confiar. Mas nesta manhã o Senhor quer ativar novamente essa vida dele em você. Não importa o que fizeram por você, o que importa é o que você vai fazer por aqueles que o Senhor quer alcançar. E nesta manhã, assim como Jesus entrou em Cafarnaum, porque ele sabia o que ele ia fazer, Jesus também nessa manhã, ele entrou nesta casa de oração, porque você trouxe Jesus com você. A atitude de vir da sua casa, na casa do Senhor, fez com que ele nesta manhã falasse face a face com você. Aleluia. Mas nada vai acontecer se você só tiver uma atitude, mas você não tiver uma disposição de permanecer, de continuar, de pagar o preço, de vencer o trauma, de vencer a traição, de vencer os desafios que te paralisaram na fé. Irmãos, o que não pode acontecer na nossa vida é deixar de ter amor por outras vidas, porque quando deixamos de amar, quando deixamos de confiar, quando deixamos de acreditar, o reino não se move, porque Deus usa pessoas, e Deus quer nos usar a partir desta manhã. Precisamos convidar, precisamos trazer pessoas para a casa do Senhor, não para que a casa esteja cheia, mas para que vidas sejam salvas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Seja ativado nessa manhã, seja ativada nessa manhã, que essa palavra te faça ter uma atitude a partir de hoje, e que a sua disposição, a disposição não é Cristo que dá, a disposição é você que tem que ter, mas o que Ele faz é te capacitar, é te dar ferramentas, é de colocar palavras nos seus lábios, para que você possa exercer o chamado, o ministério, o propósito que Ele tem na sua vida. Aleluia. Como diz alguns pregadores da internet, falei. Não sei se vocês já viram assim, Mateus fala, falei. Aleluia. Irmãos, é tempo de nos levantar. Não é tempo mais de ficar sentado. Os ficar sentado acomoda, paralisa. E quando paralisa, fica como esse, um paralítico. Um paralítico que anda, mas não age, não tem atitude, não tem disposição. Mas precisou 4 amigos que tinham fé, que tiveram disposição de pegar a cama, que tiveram atitude de dizer: nós vamos levar você até a presença de Jesus. E não é fácil. Quando queremos levar alguém diante da presença de Jesus, tem uns levante, às vezes da própria pessoa, nesse caso diferente, porque esse era o desejo daquele paralítico, mas ele era impossibilitado, ele precisava que alguém se movesse e o levasse, porque esse era o desejo do coração. Irmãos, eu quero dizer para vocês que aí no mundo, todas as vezes que eu tenho oportunidade, a pastora diz, ela sempre diz: você é evangelista, você tem o dom de evangelista, porque do nada eu saio de uma conversa e daqui a pouco estou querendo falar de Jesus, estou falando Deus te abençoe, eu estou entrando em outro curso, e às vezes as pessoas não entendem, porque elas não estão acostumadas, e principalmente no ramo que a gente trabalha, um ramo com pessoas que a maioria às vezes não são cristãos,
E ali, quando você fala essas coisas, as pessoas ficam desconcertadas. Você fala, Deus te abençoe, ela manda um ok, ela manda um joinha, ela não consegue falar amém, porque ela não está acostumada. Mas ela não está acostumada porque ela ainda não recebeu aquilo que nós recebemos. E nós não somos diferentes delas. A única coisa é que nós temos o que elas não têm, e aquilo que nós temos, nós podemos liberar da vida dessas pessoas, porque esse é o desejo do Senhor para a nossa vida. Existe um chamado para todos nós: ide pregai o Evangelho a todas as nações. E às vezes as pessoas confundem esse versículo, que pensam que nação, não, se converte, eu quero ir para a África, eu quero ir não sei para onde, eu quero. Mas na verdade, esse pregar a todas as nações, primeiro ele começa dentro da sua casa, na sua família, no bairro onde você mora, na cidade onde você mora, no país onde você mora. E aí, à medida que você começa a fazer esse trabalho, o próprio Deus se encarrega de expandir, abrir portas, conexões, para que o Evangelho possa alcançar outras pessoas, em outros estados, em outros países. Porque a vontade do Senhor é alcançar todos quantos for possível. E isso só é possível se tiver atitude e disposição. Diga assim, minha. Isso. Diga minha. Isso. É dessa maneira, você está tendo uma atitude hoje de dizer minha. Mas lembre que só atitude não vai resolver, mas a disposição de ir e falar sim. Mas pastor, eu não conheço muito assim a Bíblia, sabe, eu sou meio acanhado. Sabe o que eu aprendi? Que pessoas vão colocar no seu caminho aquele que é acanhado, os acanhados. Aqueles que são envergonhados, vai colocar pessoas envergonhadas. Aquele que é mais despojado, aquele que fala mais, Deus vai colocar pessoas que falam mais, que entendem mais a sua linguagem. Deus tem um povo reservado e preparado para cada um de nós. Mas eu não sei falar muito bem, não tem problema. Ele vai colocar pessoas que, se ao seu ver você não fala bem, pessoas que também não falam muito bem. Mas eu não sei ler, eu não sei escrever, mas você sabe falar, e o Espírito que habita em você fluirá, e dos seus lábios fluirão aquilo pelo qual você tem se alimentado da palavra. Aleluia. Irmãos, precisamos mudar a nossa atitude, seguida de uma disposição. Isso eu estou falando com relação à nossa vida espiritual, à nossa fé, o chamado do Senhor. Mas existem coisas nas nossas vidas que também precisam ser mudadas. Talvez se você não tem um casamento muito bom, qual é o problema? O que tem acontecido? Precisa ter uma atitude, precisa mudar, tem que ter uma disposição de querer a mudança, de querer a transformação. Talvez a sua vida profissional, ela está travada, você não consegue avançar, você está complicado nas suas finanças, a sua logística de trabalho, as coisas não encaixam. Existem profissionais que podem te ajudar, que podem te orientar, que podem te dar um norte, pessoas que Deus as incumbiu dessas habilidades, para que também seja uma bênção na vida de outras pessoas. Precisamos buscar ajuda quando não temos, porque Deus se move não somente em nós, mas Ele se move através de outras pessoas na nossa vida também. Então nós precisamos voltar a confiar, nós precisamos voltar a acreditar, nós precisamos voltar a abrir os nossos corações e estar dispostos, porque quando buscamos o conselho temos uma atitude, mas aí vem a disposição sua diante do conselho de seguir a orientação. E aí está a bênção na obediência, no conselho, porque a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. A sabedoria não vem do homem, a sabedoria vem do Senhor na vida do homem, e Ele libera através do homem na vida daquele que Ele quer, no momento específico, na hora específica que o Senhor tem para a vida daquela pessoa. Às vezes existem palavras, uma palavra que ouvimos, uma frase que lemos, que muitas vezes nos destrava, que abre os nossos olhos espirituais, e começamos então a enxergar aquilo que nós não enxergávamos até aquele momento. Que nesta manhã essa palavra seja uma palavra que te destrave, seja uma palavra que faça com que as escamas caiam dos seus olhos, que essa palavra possa ativar o dom que há em você, que essa palavra possa ativar as suas habilidades, de maneira que você possa liberar na vida
compartilhar algo com vocês. Essa semana, na terça-feira passada, já era tarde da noite, eu estava deitado na cama, olhei no celular, eu vi uma foto lá do escritório, e eu vi ali o Ricardo, que é o meu cunhado, sócio lá na contabilidade, e ele tá ativando um projeto chamado Projeto João 3,17, que diz que Jesus não veio condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E ali, eu conheço o desejo do coração dele, já tentou por algumas vezes ativar esse projeto. Eles fizeram um negócio muito bacana esses dias, fizeram lá um curso para novos talentos e divulgaram na internet, para que pessoas que quisessem aprender acerca da contabilidade, módulos práticos, mas para que a pessoa pudesse se identificar com alguma área daquela. Então lá tem o contábil, o fiscal, departamento pessoal e a legalização. E ali, para surpresa dele, muitas pessoas, elas vieram a participar e se inscreveram naquele curso, e está sendo uma bênção a quantidade de pessoas. E paralelo a isso, fizeram um projeto que existe, um orfanato, que nós lá da contabilidade todo ano ajudamos. Esse orfanato fica lá em Mauá, se não me falha a memória, o Sol, eu não lembro agora como que é o nome do orfanato. E o que aconteceu é que eles fizeram lá um projeto Páscoa Solidária, e começaram a pedir doações de caixa de bis para as pessoas. E muito interessante que as pessoas começaram a se motivar. E quando eu cheguei lá, eu tive lá na sexta-feira, e eles falaram assim: olha, surpreendeu, nós já estamos indo para o 3º orfanato. Supriu um, colocaram o outro, supriu o outro, chegou no 3º, onde eu estava vendo na rede social, pessoas grandes que trabalham com o sistema, colocando: nós queremos participar desse projeto. E eu fiquei muito feliz com isso, porque nessa terça-feira, quando eu olhava aquilo, Deus colocou no meu coração: vai lá na contabilidade, na vida do Ricardo, profetiza sobre a vida dele, para que seja destravado esse desejo do coração dele, porque faz parte do sonho. E ali nós temos o nome do escritório, que é Samar Contabilidade, um nome fantasia, e depois se tornou Chamar Contabilidade, que é o Senhor Jeová, Deus está aqui. Mas Samar, então eu fiz eu até disse no dia, que para algumas pessoas aquilo é como se fosse uma homenagem, que é aquela placa, né, que faz os escritos, entrega naquele estojo. E eu rapidamente na quarta-feira corri, mandei fazer e coloquei lá: Samar, o início de tudo, o sonho, o projeto de Deus, o propósito. Por quê? Porque Ele desenhou o escritório num pedaço de papel, quando não tinha nada, quando a vida dele estava derrubada, quando a esposa estava em Minas, porque não tinha condição de mantê-la aqui, e o filho estava na nossa casa, morando conosco, iniciando o seu ministério Levíticos, na Eleitos na Graça, lá na primeira igreja ali do Jardim Eliane. E ali ele desenhou no papel: eu quero tantos funcionários. Ele desenhou as mesas: eu quero tantos clientes, e fez um rascunho naquele papel. E passado o tempo, conheceu Cristo, ou na verdade voltou para Cristo, porque o Tiago iniciou nesse ministério. E desse ministério, como era mais próximo à igreja onde eles moravam em São Bernardo, começou a ir na igreja. O pai começou a ver o filho tocar na igreja, se reconciliou com o Senhor, voltou para o Senhor. E eles, coisas aconteceram, Deus foi abençoando, foi destravando. Começou a Samar pequenininha, com 12 clientes. Passado um tempo, 80, depois 80, comprou um escritório de 55 anos em São Caetano com 160, foi para 240, e aí realiza o sonho. 20 funcionários. E aí um dia, nessa mudança, recolhendo os papéis, ajustando, colocando no lugar, acha o rascunho numa folha de caderno. Meu Deus, 240 clientes, 20 funcionários. É assim que Deus faz. Quando Deus planta um sonho no coração do homem ou da mulher, não pode ser o tempo que for, mas o que Ele prometeu, Ele cumpre. Irmãos, e quando eu vi aquela foto dele ministrando para pessoas, e conhecendo, sabendo qual que é a dificuldade dele, dia a dia, e tentando se levantar pós-pandemia, porque ficamos home office, ele praticamente nós ficamos a parte do escritório. Meu sobrinho, que
que tem cuidado como diretor daquele lugar, mas ele quis retomar a sua posição, ele quis retomar o seu espaço, ele quis ativar novamente o projeto João 3,17. E aí eu mandei fazer essa placa, coloquei Jeová chamar, Deus está aqui, coloquei lá projeto João 3,17, uma extensão do sonho da Samar. Coloquei lá o versículo que ele gosta muito, Isaías 41:20, para que todos saibam e vejam que a mão do Senhor fez isto. E ali eu disse assim para as pessoas que eu comuniquei que eu ia, falei, estou indo aí na contabilidade às 14 horas, que hora que é o curso? Começa às 1h30. Eu falei, quando ele estiver fazendo o curso, eu quero interromper o curso. E ali quando eu cheguei, todos os funcionários desceram do prédio, foram tudo, ele não estava entendendo nada, eu fui o último a entrar, e todo mundo começou a entrar na sala do curso, e ele não entendendo, e daqui a pouco eu surjo, quando eu surjo ele fica sem palavra. E aí eu falo, hoje eu vim aqui por 2 motivos. O primeiro, porque Deus mandou. O segundo, porque Deus ama a sua vida, e Ele tem um projeto e um propósito na sua vida. Eu larguei tudo, irmãos. Se eu fosse falar na minha correria no dia a dia, eu não podia fazer isso. O pastor Calil está aqui, acompanha, sabe como que é. Mas Deus mandou. Quando Deus manda, Ele não manda, Ele recomenda. E quando Ele recomenda, a gente obedece. Irmãos, comecei ali a profetizar, e não se aguentou, lógico, porque é algo que Ele sabe que é uma promessa de Deus, e Ele chorando. E daqui a pouco eu virei para aqueles que estavam ali. É aqui que eu quero chegar. Eu virei para aqueles que estavam ali, que eu não conhecia, que não me conheciam. E eu disse assim, eu quero dizer para vocês que estão aqui hoje, participando desse módulo, que vocês foram resposta de Deus na vida desse homem. Porque quando vocês olharam o curso e vocês se inscreveram, vocês possibilitaram de que isso acontecesse hoje aqui. E aquelas pessoas começaram a chorar, e os funcionários começaram a chorar. E aí a gente é pastor, né? Aí aquilo que era uma homenagem vira um culto. E aí comecei a profetizar, orar, falar da palavra. Olha lá, pastor evangelista. E comecei a falar da palavra para aquelas pessoas. Eu não sei qual vai ser o resultado, mas eu sei que alguma coisa Deus vai fazer na vida daquelas pessoas. Sabe o que eu quero dizer para você? Que nós não podemos perder a oportunidade. Deus colocou no meu coração. Eu tive a atitude de fazer aquela homenagem que para mim é um ato profético, mas eu tive que ter a disposição de parar tudo o que eu estava fazendo para ir lá em São Bernardo e poder fazer aquilo que Deus mandou. A sua atitude, a sua disposição pode mudar a vida de pessoas, porque há em você um potencial que você mesmo não conhece, mas que Deus quer te ativar nessa manhã, e você precisa acreditar nisso nessa manhã. É muito mais do que você tem vivido, é muito mais do que você tem conquistado, é muito mais longe do que aonde você já chegou, porque o fim é na eternidade não tem fim, é sempre com Cristo. Aleluia. Então, uma outra atitude que teve desses homens aqui, quando eles chegaram naquele cenário daquela casa, existia uma dificuldade, a dificuldade da multidão. Existem pessoas muitas vezes que elas são, como que eu posso dizer, elas querem centralizar tudo nelas. Não, isso é meu, se é meu não reparto com ninguém. Então existiam pessoas que estavam na porta e elas deveriam ter compaixão, de dizer, olha, está chegando um paralítico, e esse Cristo, ele faz milagre, olha, abre o caminho, tira as pessoas da frente para colocar. Não, mas elas querem para elas. E uma coisa que eu aprendi, o que Deus nos dá só para nós. Ele dá para nós repartirmos com o outro. E quando nós repartimos com o outro, sabe o que Deus faz? Ele acrescenta, Ele acrescenta, Ele acrescenta, porque nós entendemos o propósito, que nós temos que ser uma bênção na vida das pessoas, que nós precisamos semear na vida de outros. E esse semear abre os céus ao nosso favor. Irmãos, é uma coisa impressionante. Você precisa viver essa experiência, porque quando você viver essa experiência, nada te segura, o recurso não falta. Deus move pessoas e situações, porque quando você é alguém que semeia, então quando você semeia nesse reino, esse reino, ele tem uma terra adubada, é uma terra frutífera. Deus vai preparar pessoas que vai semear na sua vida também. Sabe por quê? Porque o nome dele
precisa ser glorificado, e é glorificado através da nossa vida, através das nossas atitudes, através dos nossos passos de fé, através de vencermos as nossas próprias limitações, porque somos limitados. Mas a limitação não pode nos paralisar. É necessário termos uma atitude de romper, uma disposição de ir além. Isso é um desafio pessoal. E esse desafio pessoal não é só com a minha força. Aí eu preciso contar com Deus, eu preciso contar com Cristo, eu preciso contar com o Espírito Santo, que Ele vai me direcionar, Ele vai me capacitar, Ele vai me dar estratégia, Ele vai me dar direção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vivi algo essa semana, o pastor está junto, eu sinto que o pastor bênção estar comigo lá. E a gente tem uma dificuldade, eu já falei aqui, da gente ter peça para a gente trabalhar, sucata para a gente desenvolver o trabalho. Mas Deus essa semana nos surpreendeu, né, pastor? As pessoas começaram a nos procurar para poder trazer peça, para nos vender peça. É porque em algum momento nós tivemos um coração liberal. E quando nós temos um coração liberal, Deus cuida de tudo que é nosso. Nessa manhã eu quero profetizar sobre a sua vida, que à medida que você entender e tiver um coração liberal, um coração que vai além de você, um coração que vai além das suas posses, eu profetizo que Deus vai acrescentar, como diz a palavra, a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aqueles amigos tiveram a atitude de pegar a cama, de levar a cama até a porta da casa. A casa está cheia, e daí? Nada vai nos impedir de fazer aquilo que nós fomos chamados a fazer. Sobe na casa. Como assim? Vamos subir na casa, vamos abrir o telhado. Já que não podemos entrar aqui, nós vamos colocar esse paralítico na presença de Jesus, diante dele. E eu tenho certeza que isso chama, a palavra diz, chama a atenção de Jesus. Aquele telhado, eles venceram a multidão, eles venceram subir na casa, tiveram uma atitude, tiveram a disposição, teve esforço físico, não foi fácil. E abriram aquele telhado e começaram a descer aquele homem dentro daquela casa, naquela célula que estava sendo ministrada. E aquilo deve ter espantado a muitos, mas eles não foram impedidos de fazer, porque aquilo que eles estavam fazendo estava ligado ao propósito de Jesus ter entrado pela segunda vez naquele lugar. Porque não estava ali só para curar aquelas pessoas, mas ele tinha um encontro específico marcado com aquele paralítico naquele dia. E ele é descido até a presença de Jesus. E hoje você está na presença de Jesus. Você veio da sua casa, na verdade o Espírito te trouxe, te colocou nessa casa. Não importa se você teve dificuldades nessa semana, talvez você teve que romper a multidão, talvez você teve que subir, teve que descer do telhado, teve que abrir um buraco. Não importa, não importa, o que importa é que hoje você está na presença de Jesus. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida, nesse mês, nesse dia, nesse domingo. Porque aqueles homens colocaram aquele paralítico na presença de Jesus, e ali foi feita toda a diferença. Porque além daquele homem ser restaurado na sua vida, na sua família física, ele foi restaurado também na sua vida. Porque diz a palavra que ele não saiu de lá de qualquer jeito, trabalhando. Porque quando Deus faz a obra, Ele faz a obra por completo. Diz que Ele pegou o seu leito e saiu carregando. O que eu quero dizer para você nessa manhã, que ainda que você esteja carregando o fardo, Ele se torna leve nessa manhã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glórias, aleluia. Aleluia, aleluia, irmãos. Aqueles homens venceram, tiveram uma atitude, tiveram uma disposição. Precisamos nesse dia resgatar esse amor, essa disposição, ter essa atitude. Glória a Deus pelos irmãos que vieram aí lavar a cadeira, que vieram lavar o chão, ativando. Ah, mas eu não sei pregar.
mas eu não sei evangelizar. Não sei fazer tanta coisa, mas eu sei limpar a cadeira, eu sei lavar o chão, eu sei limpar o banheiro, eu sei fazer tantas coisas. Então faz, porque o que você tem não é teu. Se Deus te deu, é para que você use em prol do reino e da glória dele. Aleluia. Deus vai mudar a vida de alguém aqui nessa manhã. Eu sinto no meu espírito que Deus está destravando pessoas aqui hoje. Tantas palavras já foram ministradas em cima desse altar, mas Deus traz uma convicção. Essa palavra nesta manhã está destravando alguém nesse ministério. E pessoas que estão aqui, porque foi você que Jesus trouxe. Aquele paralítico foi levado no meio daquela multidão, mas você está aqui nessa multidão porque Deus queria falar face a face contigo e te destravar e dizer: ei, eu te dei talentos, eu te capacitei, aleluia. Aonde você já parou na sua vida e disse: como eu consigo fazer isso? Eu não entendo. O Senhor te diz: foi eu que plantei em você para uma obra específica, para que você seja uma bênção na vida de pessoas. Aleluia. O que eu não sei fazer, Ele usa a minha vida e me dá habilidades, dons e talentos para o cumprimento da sua obra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu paro por aqui e quero orar pela sua vida nessa manhã, porque aquilo que o Senhor tinha para falar, eu creio que Ele já falou. Podia colocar outras atitudes desses homens, atitude de fé, a disposição de colocar sobre o telhado, vencer a multidão, tantas outras atitudes que eles tiveram seguida de uma disposição. Guarde isso, não peça disposição para Deus, porque a disposição está em você. Essa disposição é você que tem que exercitar essa disposição. A atitude está em você. Tome uma atitude, mude o cenário da sua vida. Eu passo dificuldade financeira. O que você pode fazer além daquilo que você faz? Às vezes você vai encontrar no caminho que Deus tem para você, mas se você não levantar, se você não tiver uma atitude, se você não tiver uma disposição, o cenário da sua vida não vai mudar. E não é porque Deus não quer, é porque você mesmo não tomou essa atitude, essa disposição de fazer algo além. Então não fique acomodado, não fique acomodada, não fique sentado. Creia, mas tome atitude. Aquele grupo de pessoas que foram lá fazer esse curso tiveram que tomar uma atitude, ter a disposição de ir lá e dar o tempo delas para aquilo que era gratuito. Irmãos, quantos cursos são gratuitos? E às vezes as pessoas não querem perder tempo em fazer cursos, ainda que eles sejam online ou presencial. Eles não querem perder tempo com isso, mas perdem tempo com tantas outras coisas. Use o seu tempo com coisas que são proveitosas e que vai fazer parte do propósito de Deus na sua vida. Não tem a ver com aquilo que você vai ajuntar e conquistar aqui. Isso já é promessa do Senhor. Isso Ele já vai dar, isso Ele já vai cuidar. Mas ao dar, o que nós fazemos com aquilo que Ele nos dá, aí está a chave que muda a nossa história, que dá significância para aquilo que vivemos, que aponta para o reino, que soma para a glória. Porque uma coisa é salvação e outra coisa é galardão. O galardão é aquilo que fizermos para o Senhor, que somarmos para o seu reino de glória. E chegar lá, com certeza, vai ter uma diferença para esses que entenderam, que tiveram uma atitude, que tiveram a disposição de fazer além. Então, sirva ao Senhor. Acho que dentro do meu ministério eu sempre vou procurar dizer: você tem habilidades, você tem dons, você tem talentos, e aquilo que você não tem, Deus tem à disposição para você. Então nós precisamos nos ativar no Senhor. Nós precisamos evangelizar, precisamos contar o nosso testemunho. Nós não podemos nos acovardar no meio de pessoas que muitas vezes são zombadores, como diz no Salmo 1, que não se aceita na roda dos escarnecedores.
que são zombadores, e muitas vezes você está ali, você vê uma coisa e você não se manifesta como cristão. Não, eles precisam saber quem você é. Tá aqui o Valdinho, o Gustavo não está aqui hoje. Aí tem um menino que joga bola com a gente lá, que é lá do bairro deles lá. Aí o primeiro dia ele estava jogando, mas é menino, ele no meio do futebol, isso acontece. E aí o menino fala palavrão. E aí eu cheguei no final, já não estava mais no campo, a gente estava tomando refrigerante, comendo negócio, chamei ele de lado. Falei, vem cá, rapaz, eu vou ensinar você a não falar palavrão. Ele falou, mas não dá, futebol e tal. Falei, dá. Você viu eu falando palavrão? Aí comecei a apontar algumas coisas. Você viu aquele falar palavrão? Ah, não, mas não dá, eu não consigo. Falei, consegue. Sabe quando você consegue? Quando você ganha a consciência que você precisa. Aí eu disse assim para ele, sabe o que acontece comigo? Eu digo para vocês uma verdade. Eu tô lá jogando, tá todo mundo gritando, é gol, é não sei o que, um tiro barato. Aí um cara fala palavrão lá do outro lado do campo. Parece que eu ouço aquele palavrão. E eu falo, meu Deus, aquele parece que não soa legal em mim. Aí eu peguei e falei, ele falou, sério? Eu falei, sério, rapaz. Eu ouço falar lá do outro lado e aquele negócio me incomoda. Eu falei, mas sou eu. Falei para ele, não estou falando de você, né? Eu também já falei para ele, mas eu tive um processo, Deus me libertou disso. Então, se é possível na minha vida, é possível na sua também. Aí beleza, aí chegou um segundo jogo. Aí já entrou. Para quem acho que o Valtinho estava lá nesse segundo jogo, entrou já xingando o menino. Eu falei a ele, terminou o jogo dele, lá na quadra, eu fui perto dele, falei, se você ficar falando palavrão, eu vou dar umas cabeçadas em você, hein? Aí ele saiu nervoso e tal, saiu para lá de fora. Aí ele jogou agora, esse terceiro jogo na sexta-feira, o Valtinho estava lá. Aí eu fiquei prestando atenção nele. Olha, se ele falou, cadê o Valtinho? Está aqui, né? Você lembra? Se ele falou, não lembro. Eu sei que eu não ouvi. Então, nós é que temos que ajudar essas pessoas, e de uma forma simples, não com peso, com fardo. Não, fala palavrão, é pecado, e você vai para o inferno. Não, a gente tem que ter amor, né? Ensinar e falar, isso faz toda a diferença. Então, na verdade, o que eu creio, está aqui a Rosana, está aqui o Valtinho, que nós vamos ganhar ele para Jesus, porque esse é o objetivo, não é só dele deixar falar palavrão, mas mostrar para ele, e ele poder viver e sentir aquilo que nós vivemos e o que nós sentimos, amém? Então Deus conta conosco, Deus conta com você nessa manhã, amém? Se coloque em pé, eu quero orar agora pela sua vida, aleluia. O louvor, cadê o louvor? Está aí ainda? Pode subir. Estamos no horário bom, como diz o bispo, dá tempo de nós orarmos, de nós fluirmos no Espírito, da liberdade ao Espírito, dá tempo de nós chorarmos, dá tempo de nós olhar para dentro de nós e ver aonde nós estamos paralisados, dá tempo de nós olhar e saber o que nós precisamos organizar na nossa vida. Nessa manhã o Senhor tem algo especial para cada um de nós, amém? Feche seus olhos, vamos orar, levante sua mão, coloque uma mão no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã, Senhor, eu quero apresentar, Senhor, a cada uma dessas vidas que saiu da sua casa, Senhor, para te cultuar, ó Deus, nessa manhã. Senhor, eu quero declarar, Senhor, eu quero profetizar, Senhor, ó Deus, que aquilo que estava paralisado, Senhor, na vida, Senhor, desse, ó Pai, nessa manhã, começa a ser, Senhor, destravado. O Senhor começa a enviar os teus anjos, Senhor, Pai, para socorrer, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Ativa, Senhor, os dons, ativa, Senhor, os projetos, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, para aqueles que são profissionais liberais, aqueles que são empresários, ó Deus, Pai, nessa manhã, possam prosperar, possam crescer, Senhor, Pai, dá estratégia, Deus, dá direção, Senhor, a esses teus filhos, ó Pai, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, começa a tocar, Senhor, começa, Senhor, a ativar, ó Pai, coloca o desejo, Senhor, ó Deus, visita a família agora, Pai, visita o esposo agora, Senhor, transforma, muda, Senhor, Pai,
Em nome de Jesus Cristo, faz aquilo que a tua filha não pode fazer. Pai, visita, Senhor, ó Deus, a esposa, Senhor. Faz, Senhor, aquilo que ele não pode fazer, ó Pai. Ó Deus, eu quero declarar, Pai, que o cativeiro, Senhor, nessa manhã será mudado, será transformado. Senhor, eu oro nessa manhã por aqueles que nos assistem, Senhor, que estão online. Eu quero declarar, eu quero profetizar toda a sorte de bênção, Senhor. Pai, eu profetizo que avançarão, que crescerão, que terão as suas famílias restituídas, restauradas, ó Pai. Oh, Santo de Israel, te glorificamos, ó Pai. Ativa os líderes, ativa os levitas, ativa os pastores, ó Pai. Ativa os dons, libera, Senhor, as palavras proféticas. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no capítulo 2, no versículo 5, Jesus diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Existe uma fé em nós, e essa fé precisa ser ativada de levar outros à presença de Jesus. E quando levamos, Deus tem uma palavra específica para esse, porque Ele diz assim: e disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Naquele momento não houve somente uma cura física, mas ali o próprio Cristo passou a habitar, entrou a salvação, porque houve arrependimento no coração daquele paralítico, porque houve o desejo dele poder estar diante da presença do Senhor Jesus. Eu quero nessa manhã te dizer, de repente, você está aqui, já aceitou Jesus. Muitas vezes nos envergonhamos nesse momento quando temos apelo, mas é a atitude e a disposição que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então nessa manhã, eu gostaria de fazer um apelo aqui. Eu gostaria de chamar a sua atenção para algo. Aquele homem foi colocado diante da presença de Jesus. Você um dia também foi inserido, foi apresentado Jesus na sua vida. Mas por ele situações e coisas aconteceram, vieram as frustrações, vieram as tristezas, e ainda que muitas vezes você está dentro da igreja, mas você não consegue se sentir parte dela.
Se você tem esse sentimento nessa manhã, eu gostaria que você viesse aqui na frente, porque eu quero fazer uma oração específica. Assim como Jesus, no meio daquela multidão, se voltou somente para aquele paralítico, ele parou tudo que ele estava fazendo, que ele estava ministrando, para poder dizer: filho, os seus pecados estão perdoados. Nessa manhã eu quero orar especificamente para você. Existem outras pessoas dentro do templo, mas eu quero orar por você. Por isso eu gostaria que você tivesse essa atitude, essa disposição, e você saísse do seu lugar. Irmãos, muitas vezes não é vergonha nós assumirmos o estágio que nós estamos na nossa vida, porque o que nós não podemos é permanecer da forma que estamos. Então, se você estiver aqui nessa manhã e você tiver esse desejo no seu coração, e essa palavra moveu o seu coração, vem aqui na frente. Mas somos todos da casa, se você vier não tem problema. Eu vou passar aqui o microfone para o bispo, ele vai encerrar. Amém? Não tem ninguém? Amém? Se não tem ninguém, eu vou passar aqui para o bispo, ele poder encerrar e dar a bênção apostólica. Desejo a vocês um excelente final de domingo, uma semana abençoada, uma semana de destravamento, uma semana de portas abertas, aonde através da sua atitude e a sua disposição, coisas vão mudar na sua vida, oportunidades baterão na sua porta, e você glorificará, e você testificará o Senhor, porque através do seu testificar, o nome do Senhor vai ser glorificado e vai ser exaltado. Deus abençoe você.